Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro quinzenal aqui para falarmos sobre desenvolvimento comportamental, né? Hoje especificamente sobre competências de liderança. Para quem está participando pela primeira vez ou está vendo o vídeo gravado pela primeira vez, eu sou Eliude Tavares, especialista em gestão de pessoas e atuo com desenvolvimento comportamental, né? Equipes, líderes, processos relacionados à gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre as competências de liderança em seus estágios, né? Nos seus estágios de liderança, conforme Rancharan. Os estágios. No livro do Rancharan, ele fala de 7 estágios, né? Ou seja, 3 etapas de transição, né? Líder de si, que é o liderar a si mesmo, o líder de outros, que é liderar uma equipe, o líder de líderes, que é liderar uma equipe de líderes, um líder funcional, que é liderar um setor funcional ou operacional, como, por exemplo, um setor de uma empresa, o setor administrativo, né? Onde a lei tem o financeiro, e tem toda essa parte operacional, né? Então, esse líder funcional, ele lidera o setor de produção, né? Então, tem o estoque, a produção propriamente dita, os turnos. Então, o líder funcional é o líder que lidera um setor, né? O líder de negócio, ele é o líder de uma unidade de negócio, naquela empresa que tem várias filiais, né? Então, ele lidera aquela unidade de negócio, aquela filial. O líder de grupo é aquele líder que lidera um grupo de unidades de negócios, ou seja, se pode ser um gerente regional ou um gerente geral, dependendo de como isso é organizado dentro da empresa. O líder corporativo, né, que é o administrador, o CEO, o empresário, que lidera toda a empresa, né? É aquele o que administra toda a empresa, independente de ser uma empresa ou várias filiais, então ele é o administrador de todo o grupo. Em cada estágio é desenvolvida uma competência. Competências principais são necessárias para desenvolver aquela liderança, né? E aí o líder de si desenvolverá competências que será utilizada enquanto líder de outros. O líder de outros desenvolverá tais competências que serão utilizadas como líder de líderes, né? E assim por diante, né? Enquanto líder de líderes também utilizará competências desenvolvidas enquanto líder de si. É um acumulado de competências que são desenvolvidas no trajeto, na evolução dos estágios de liderança, né? E aí o líder corporativo, né, que é o administrador de uma empresa, um empresário, ele terá o maior acumulado de competências. Então, é importante entender em que estágio, né, esse líder está, entender também em quais os líderes da sua organização, da sua empresa estão em quais estágios e que competências eles precisam desenvolver dentro de cada estágio. Isso significa que o líder de si precisa passar por todos os estágios até chegar ao líder corporativo? Não, necessariamente. Porque existem empreendedores, os microempreendedores individuais, né? Que são o eu presa, né? Eles não têm uma equipe. E aí eles precisam
liderança de si e a liderança corporativa. E eles precisarão desenvolver essas competências para liderar a si mesmo e liderar uma empresa. E aí desenvolver essas competências. Né? Entender em quais estágios essa liderança está dentro da sua organização. E aí essa quantidade de estágios depende muito do organograma e do tamanho da empresa. Como eu falei, um MEI não necessariamente não vai ter todos esses estágios, mas uma empresa de grande porte terá. Se tiver um organograma, uma indústria, né, terá setores, tudo bem compartimentado, então terá a maioria desses estágios de liderança. Hoje vamos falar dos 3 níveis mais comuns, né? Que é o líder de si, o líder de outros e o líder corporativo, né? Isso significa que os outros são menos importantes? Não. É como eu disse, vai depender do tamanho da empresa. Esses são mais comuns, né? Desde o MEI até uma grande empresa terão esses 3 estágios. Né? Então, por isso, nós vamos focar nesses 3 estágios hoje. O líder de si, quais competências eles precisam, quais as principais competências precisam ser desenvolvidas para liderar a si mesmo? Protagonismo, protagonismo profissional, gestão de tempo, inteligência emocional e comunicação. O protagonismo é justamente trazer para si as rédeas da sua vida profissional, né? Porque não também a pessoal, porque nós somos um indivíduo único, né? Não somos profissional e pessoal separados. Mas é isso, é entender o protagonismo dessa realidade, né? Eu já ouvi muito dessa questão, mas eu sou empregada em uma empresa, eu não tenho como ter autonomia, eu não tenho como ter protagonismo na minha vida profissional. Sim, a empresa não é sua, mas a carreira sim. Então você tem como tomar decisões na sua vida profissional que são suas. E aí esse protagonismo é justamente é, esses 4 pontos que eu trago aqui, que é o autoconhecimento, se conhecer em sentido do que te satisfaz, do que você quer, qual é o objetivo, como vai chegar lá, quais situações são favoráveis, quais não são, o que você está disposto a, qual preço você está disposto a pagar para atingir esse objetivo. Então, tudo isso é o autoconhecimento, é se conhecer, conhecer seus limites, conhecer os seus gaps para poder desenvolver, né? Então, é se entender como pessoa e como profissional, né? A autorresponsabilidade é justamente trazer isso, né? O que eu posso fazer para atingir o meu objetivo? Trazer, segurar essas rédeas, né? Não, a empresa vai me dar uma oportunidade, e o mercado vai surgir uma vaga melhor de emprego. Não, não é isso, né? A autorresponsabilidade é o que eu preciso fazer para atingir o objetivo que eu quero. A automotivação vem também do autoconhecimento. Saber o que me motiva, saber o porquê eu faço as coisas e utilizar isso ao meu favor. Entender qual é a minha motivação. Então, ver que são todas um, um, uma evolução mesmo, né? Eu me conheço, entendo o que eu quero, trago para mim a responsabilidade de fazer o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero. Quando me conheço, entendo o que é que me motiva
para me manter naquele exercício de motivação. E aí vem o desenvolvimento contínuo, porque eu preciso saber também os meus gaps, o que eu preciso desenvolver para poder chegar até onde eu quero chegar. E aí entender com esse autoconhecimento que esse desenvolvimento é contínuo, né? Não existe acabei os meus estudos, né? Me formei, consegui esse certificado e acabou. Porque há uma necessidade do mercado, há uma necessidade do ser humano de se reinventar, de se atualizar, né? Então, ter essa consciência de que o desenvolvimento será contínuo. Então, esses 4 pontos estão dentro da primeira competência a ser desenvolvida no líder de si, que é o protagonismo. Né? Gestão de tempo é a segunda competência, segunda principal competência, né? E aí entra a disciplina. Primeiro ponto da gestão do tempo é entender inicialmente, que aí voltamos para o autoconhecimento, entender e ter a consciência de como o tempo está sendo gasto. Ponto. Esse é o primeiro passo da gestão do tempo. Como eu estou utilizando o meu tempo? Porque são 24 horas, e é isso. E aí vem a questão aquela tríade, né? O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Entender do quanto que eu estou gastando o meu tempo em cada esfera, né? E ainda tem um interruptivo, né? Que também rouba muito do nosso tempo quando estamos fazendo uma coisa e somos interrompidos, né? Então tem aí um delay de retorno de foco que também leva tempo e rouba o nosso tempo. Então esse primeiro passo de entender como esse tempo está sendo utilizado, né? E aí o segundo passo, saber se é necessário mudança, avaliar se é necessário mudança. Se há, terceiro passo, disciplina, para colocar em prática essa mudança e manter essa mudança, né? E aí voltamos para a automotivação, que vai nos motivar a ter a disciplina e manter. Então, está interligado, né? Todas essas competências estão interligadas. Inteligência emocional, né? Se fala muito, né, dessa inteligência emocional, que é controlar as emoções, precisamos controlar nossas emoções. Não necessariamente é controlar, digo que é ter um autoconhecimento, né? Entender esse lado emocional, conhecer esse lado emocional, né? Conhecer as suas emoções, conhecer o que desperta cada emoção, ter consciência disso, aí sim, é a inteligência emocional. Você ter a consciência do que desperta a sua raiva, do que desperta a sua felicidade, sua alegria, sua tristeza. E aí você consegue, com essa consciência do que você desperta, e como isso acontece, né? Qual é o gatilho e como isso acontece, você vem e começa a trabalhar o como isso não pode minimizar a influência no seu comportamento, né? No seu dia a dia, no seu comportamento, nos seus resultados. E aí sim, essa consciência vira inteligência emocional. Eu estou ficando com raiva. Como, por exemplo, né, acontece algo, um gatilho, e eu percebo que estou ficando com raiva, né? E aí o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para que isso não altere o meu comportamento? Porque o sentimento vai existir. E aí o que é
que eu faço para que isso não altere o meu comportamento? Aí vem a inteligência emocional. Eu posso me retirar daquele ambiente por algum tempo, né? Isso é possível? Isso é possível? Eu vou fazer, passar 5 minutos, 10 minutos fora daquele ambiente onde despertou esse sentimento, né? Então, isso é inteligência emocional. Não é o controlar, mas sim ter consciência de todas essas fases, né? O que desperta, como desperta e o que eu posso fazer para que isso não altere o meu comportamento. Comunicação é também imprescindível, né? Por mais que seja um líder de si, você precisa se comunicar com seus pares, né? Se for dentro de uma organização, com seus colegas, com seu líder, né? Você ainda não é líder, então você tem que conversar com o seu líder, você tem que conversar com seus pares, tem que conversar com talvez clientes dessa empresa. Essa competência da comunicação assertiva, ela já é desenvolvida na base, né? Já no liderar a si mesmo. Vamos para o líder de outros, né? E aí a gente vê, né? Algumas competências, né? Elas acabam evoluindo, né? E virando outras competências, vamos dizer assim, né? Elas mudam de nome porque ficam mais complexas, né? Elas ficam menos simples, né? Então aí a inteligência emocional, né? Vem a inteligência relacional, né? Essa inteligência relacional, o que é? Lá na inteligência emocional é entender os meus sentimentos, né? E criar ferramentas que não alterem o meu comportamento, né? Então, aqui nós vemos na inteligência relacional, além disso, perceber no outro, né? Então, aí, além de entender e impedir que ela altere o meu comportamento, esse sentimento na inteligência relacional. Olhar para o outro também com esse olhar, né? Esse olhar de criar sentimentos ali, de criar questões comportamentais e impedir que isso interfira ou altere a questão do relacionamento, né? Então, aqui entra a questão de conhecer a equipe, né? Porque aqui está liderando outros. Então, o líder vai conhecer sua equipe, conhecer o perfil comportamental dessa equipe, né? Desses componentes da equipe. Ele já vai ter seu autoconhecimento, então ele já vai se conhecer, vai entender como esses perfis podem se relacionar, o que quais são os gatilhos de sentimentos que acontecem com esses perfis, né? Vai gerenciar conflitos, né? Porque ele tem essa inteligência relacional. Então, aqui entra componentes a mais nessa questão da inteligência relacional. Feedback, né? Vem a comunicação, né? Então, aqui, a comunicação assertiva lá, aqui vira o feedback, vira uma ferramenta de gestão, vira uma ferramenta de liderança. E aqui eu falo de feedbacks positivos, feedbacks de desenvolvimento, né? Todas essas conversas difíceis, né? Que são aquelas conversas em que é necessário mesmo pontuar situações que aconteceram, né? Tocar na ferida para que ela não seja esquecida e seja apurada, né? Então, aqui entra o feedback. Lá na comunicação,
né? Como liderar a si mesmo, como comunicação. Aqui vem o feedback. Conversa difíceis, feedback positivo, feedback de desenvolvimento, feedback como ferramenta de gestão, né? Motivação. Lá em liderar a si, era a automotivação. Aqui vem a motivação. Só que muda. Em que sentido? Não colocamos motivação em outra pessoa, né? Só a pessoa pode se motivar. Porém, podemos criar ambientes, ferramentas propícios para a motivação. Então, lá no Liderar assim, a pessoa se conhece para entender o que te motiva, e aqui ele conhece a sua equipe no liderar a outros, ele conhece a sua equipe para entender o que motiva a sua equipe. Linguagem de valorização, como esse liderado se sente valorizado. E aí ele trabalha em cima disso, para criar um ambiente onde o seu liderado se sinta motivado e se sinta valorizado. Delegação. Líderes recém-promovidos ou que não foram desenvolvidos para ocupar cargos de liderança têm certa dificuldade, né, nesse processo de delegação, né, que precisa entender, ter consciência de que não está mais liderando assim, não precisa centralizar todas as atividades, precisa delegar, ele tem uma equipe ali para ajudá-lo, né? Ele ajudar a equipe. Então, tem mais de uma pessoa para executar as atividades. E aí não é só delegar, não é delargar. A delegação também é uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta de gestão, né? Então, para delegar, esse líder precisa conhecer a sua equipe, conhecer a sua maturidade daquele liderado, conhecer o perfil desse liderado, de como como é essa relação, né? Que aí vem a inteligência relacional. Então, ele tem que ter essa competência desenvolvida, esse entendimento do que de como delegar, né? Como delegar certas atividades aos liderados. Visão sistêmica. A visão sistêmica é a liderança situacional, né? É aquele enxergar o todo, o enxergar os 360 graus, enxergar todo o sistema acontecendo, né? É ter essa liderança situacional. O que é isso? É entender todos os jogadores que estão em campo para aí decidir como agir, né? Quais são esses jogadores? O próprio líder entender qual é seu perfil, qual é seu estilo de liderança, os liderados, qual a maturidade emocional, a maturidade técnica para aquela atividade, a própria empresa, a cultura organizacional daquela empresa, ele precisa ter esse entendimento e a própria situação, o que a situação pede, o que a situação pede. E essa análise, colocar ali um estilo de liderança específico, né? Então, tem situações de crise que é necessário um líder mais diretivo, que não dá para pedir opinião, fazer reunião, está em crise, é necessário agir. Então, ele vai ser diretivo, só vai dividir as atividades e a equipe tem que executar. E aí vem situações onde não é uma urgência, é uma coisa que é uma decisão importante que precisa ser tomada de forma cautelosa. E aí sim, ele vai ouvir os membros da equipe que precisam ser ouvidos, precisa participar, buscar dados, enfim. E aí vai ser uma liderança mais participativa, né? Então, é a liderança situacional nesse processo.
É a visão sistêmica, entender todo o conjunto para poder decidir como é que vai agir naquele momento. E aí vem o líder corporativo, né? Que é com suas competências que precisam ser desenvolvidas. Inovação, né? Porque uma empresa, um líder corporativo é o dono da organização. Então, as competências desse líder, né? Que aí viram seus comportamentos, acaba sendo a cultura, acaba influenciando e espelhando a cultura daquela empresa. Né? Então, uma empresa sempre é um reflexo, assim como um liderado é o reflexo do seu líder, uma empresa é o reflexo do seu dono, do seu administrador. Então, as competências desse líder corporativo, né, vai refletir na cultura da empresa, na cultura organizacional dessa empresa. Então, aqui vem inovação, né? Por conta da necessidade do mercado, ele precisa ter essa criatividade apurada, né? De perceber que um problema pode virar uma solução, pode vir um produto, né? Confiabilidade, né? É a imagem que se passa para o mercado, para os seus funcionários, para os seus pares, de confiança, né? Flexibilidade. O mercado nem sempre ele vai ter mudanças, às vezes bruscas, às vezes não tão bruscas, mas haverão mudanças. Então, sim, esse líder corporativo precisa ser flexível, precisa entender desse processo de mudança e ser flexível a ele. O pensamento estratégico, né? Ter estratégia para que ele sobreviva ao mercado. Então, ele sim precisa desenvolver essa competência. E aí vem a, a questão de que é uma evolução das outras competências, né? Não são competências exatamente novas, né? São competências que tiveram as outras como base. E aí, nessas novas experiências, nesse novo patamar de liderança, acaba desenvolvendo essa competência mais, né? Desenvolvendo, tornando ela mais robusta, né? Ousadia, né? Um líder corporativo vai ter momentos que vai de tomar decisões e muitas vezes vão ser decisões ousadas, né? Diferentes, enfim, não vai ter uma boa aceitação da maioria. Então, vai ser uma decisão ousada. Esse senso de coletividade é aquele senso de que a empresa não é minha, a empresa é minha e dos meus colaboradores. Né? Eu tomo a decisão, eu tenho responsabilidades, cada um com suas responsabilidades. Porém, não é só minha, né? Eu tenho ali colaboradores que eu sou responsável por eles, precisam do emprego, esse senso de coletividade, esse senso de unidade. A empresa também faz parte de uma sociedade, precisa entender o mercado que está inserido, a sociedade que está inserida. Então, é esse senso de coletividade, né? Isso significa que o líder de si não pode ter pensamento estratégico? Não, isso não significa que só o líder corporativo pode ter pensamento estratégico. Não é isso. É que ele não é essencial. É essencial. Ele não pode se dar o luxo de não ter, né? Então, ele precisa disso para exercer. Mas o líder de si pode ter pensamento estratégico, sim. Né? Ele fazer um planejamento estratégico da sua própria carreira, né? Não necessariamente de uma empresa. Significa que o líder de si não tem a competência de inteligência relacional?
Não necessariamente, né? Ele precisa inicialmente entender as suas emoções. Mas se já conseguiu, já consegue colocar isso em uma inteligência relacional, ótimo. Ele já está sendo preparado para ser líder de outros. Ele já está desenvolvendo competências para ser líder de outros. Líder de outros já tem um pensamento estratégico, já tem ousadia, já tem esse senso de coletividade, ele já está sendo preparado para ser um líder corporativo, né? Então, são competências que têm, assim como os estágios de liderança têm os seus degraus, têm a sua evolução, as competências também, né? São competências principais para cada estágio, né? São competências que precisam ser desenvolvidas em cada estágio, mas não significa que em outro estágio ela também não possa ser desenvolvida, né? Então, se você precisar de algum tipo de ajuda, né, para desenvolver, identificar em qual estágio você está de liderança, desenvolver essas competências, né? Quem está no grupo VIP já tem o meu contato, né? O meu contato de WhatsApp. Quem está vendo esse vídeo gravado, quem está vendo esse vídeo gravado, eu vou deixar aqui na descrição todos os links de contato e você pode acessar a qualquer momento. Eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma a clarear, a trazer uma consciência e até a próxima.